Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é muito levantado entre os pacientes com a doença renal crônica, que é sobre as mudanças que o diagnóstico da doença requer e sobre a dificuldade de colocá-las em prática. E essa dificuldade gera algumas frustrações, gera medo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso da perspectiva da psicologia, é claro. Bom, lembrando você que você está no Hemodiálogos, então seja muito bem-vindo. Eu sou Marjorie Frojone e vou conduzir essa conversa ao lado da nossa psicóloga querida, Leslie Figueiredo. Seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Marjorie. Como sempre eu digo, é sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Bom, vou pedir de novo, como eu sempre peço todo episódio, para você se apresentar brevemente, para caso alguém não tenha te conhecido em outros episódios, te conheça agora e vai lá conhecer os outros episódios. Ótimo. Eu me chamo Leslie, sou psicóloga clínica e hospitalar. Na hospitalar, que é a modalidade que a gente trabalha, eu trabalho com pacientes renais crônicos. Sou responsável pela Nefrostar do Morumbi, né? Sou psicóloga lá. E também sou psicóloga clínica, trabalho com consultório, meu predomínio de atendimento é adolescentes e jovens adultos, um público que eu gosto muito, né? E aqui a gente tá para falar um pouquinho sobre o que você já disse, sobre a psicologia, a contribuição da psicologia, o que a gente pode fazer para somar e fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? Isso aí, muito obrigada pela apresentação. E o assunto de hoje é um assunto que é levantado pelos próprios pacientes, né? Sobre a dificuldade deles aceitarem o tratamento, as restrições, as mudanças, mas a partir do momento que eles aceitam, a cobrança em cima de todas a nova realidade, todas as novas tarefas que ele tem que inserir na rotina dele. Porque assim, para quem não tem a doença renal crônica, eu vou tentar fazer um exemplo que faça com que as pessoas entendam. Mas, por exemplo, uma dieta, né? Você vai lá e você vai começar uma nova dieta. Ela é um pouquinho mais restritiva do que você está acostumado, ela é um pouquinho mais regrada. E aí você fica, nossa, eu tenho um objetivo, eu tô tão focado nesse objetivo, mas dia ou outro eu dou uma escorregadinha, eu não consigo seguir à risca o que a nutricionista me orienta. E aí vem a frustração, e no caso de quem tem uma doença crônica, também vem o medo, porque as orientações elas não são por uma questão estética ou de objetivo, elas são por questões essenciais para a continuidade da vida daquela pessoa. Sim. Então a gente quer tratar um pouquinho sobre essa frustração, sobre esse medo, sobre como lidar com tudo isso. Sim. Realmente, como você colocou, a doença renal em si, ela traz mesmo toda essa questão, né? Nós, enquanto humanos, nós temos uma tendência a nos autossabotarmos, né? A gente se autossabota em muitas coisas, a gente tem essa questão de uma forma muito forte na nossa vida. Dependendo do que acontece na nossa vida, dependendo das circunstâncias, dependendo da doença, da restrição, a gente se autossabota. E quando a gente pensa em um tratamento que é extremamente restritivo, que é penoso, né? Muitas vezes doloroso, porque tem toda uma questão de punção, de fístula, né? de rotina, de limitações mesmo que essa doença traz em si, quando a gente pensa na doença renal, que a gente vai, né, ampliar aqui e falar sobre, realmente existe muitos medos, existe muitos incômodos que as pessoas acabam sentindo por conta daquilo que elas passam a estarem sujeitas, né? Então, e aí isso vai fazendo com que essas pessoas às vezes duvidem do seu merecimento, né? Duvidem da qualidade que elas podem ter de vida, mesmo sendo pacientes renais crônicas.
né, elas acabam não acreditando que elas podem continuar vivendo, que elas podem continuar tendo alegrias, que elas podem continuar praticando exercícios físicos, atividades, seja lá quais forem diversas, dentro de coisas que ela goste, né? Ou seja, que a vida não acabou, que a vida continua, porque a vida continua sempre. Enquanto nós estamos vivos aqui, a vida, todos os dias, nós temos uma oportunidade de viver o nosso presente, né? Então a gente está aqui para realmente olhar um pouquinho para essa autossabotagem, para essa questão de todos esses medos e essas angústias e essas dúvidas e esses inúmeros sentimentos e poder tentar clarear para as pessoas o que a gente pode fazer e o que a gente pode amenizar e o que a gente pode transformar, né, Marjorie? Com certeza. Mas como que a gente pode tentar... Porque a gente sabe que é uma mudança abrupta, né? Sim. O diagnóstico da doença renal, ele é um diagnóstico, infelizmente, que quando você tem, ele já não tem mais muito para onde correr. Sim. Você vai ter que entrar com restrições, adaptações, hemodiálise, hemodiafiltração, enfim, entra na fila do transplante dos rins. Mas como é que a gente consegue, qual é uma maneira de inserir essas adaptações na nossa vida de uma forma mais leve, menos agressiva, vamos colocar assim? É possível fazer isso? Sim, é possível. Embora a nossa mente e as nossas emoções, elas brigam muito contra a gente, né, como a gente falou agora, inicialmente, mas nós temos sim. Antes de tudo, a gente precisa querer. Sempre a gente precisa entender que tudo na nossa vida, no nosso psicoemocional, no nosso relacional, seja qual for o âmbito da nossa vida, precisa existir uma vontade própria, uma vontade minha, um desejo meu, genuíno meu, né, de mudar, de transformar, de ressignificar. Eu preciso querer. Então, esse querer, Marjorie, para o paciente renal não é uma coisa simples. Muitas vezes o paciente ele entra na hemodiálise, ele entra no tratamento renal e ele entra em negação total da realidade dele, total da doença. E eu já vivi situações com pacientes meus que eles morreram ainda nessa fase da negação. Eles não conseguiram sair disso. Quando é que a gente pode perceber isso? Quando a gente vê um paciente que a gente começa a conversar com ele e ele age como se ele nem estivesse ali no tratamento. Aí, às vezes, aquele paciente, ele vai, ele trabalha, ele tem liberdade para trabalhar lá no espaço onde ele está dialisando. Beleza, isso é algo maravilhoso, isso é uma construção saudável, isso é importante. Mas durante a conversa, né, durante o diálogo que a gente desenvolve com o paciente, é como se ele não estivesse ali. É como se aquilo fosse um pretexto para ele não entrar em contato, vamos dizer assim. Não estamos dizendo que todo paciente vive essa realidade. Fui trabalhar, então estou negando minha doença. Não é isso que eu quero dizer. Mas às vezes isso acontece, né? Você fala para o paciente, e aí como você está? Ótimo. A gente escuta muito isso, ótimo. Aí você vai no outro dia, passa a sua visita com o paciente, você pergunta como ele está, ótimo. Isso é uma forma de autossabotagem, de eu não entrar em contato. Porque a gente, no nosso normal, agora eu vou meio que fazer uma pergunta aí pra você, vou devolver isso pra você, você devolve pra mim, né? A gente consegue estar bem todos os dias e dizer eu estou ótimo todos os dias? Com certeza não. Né? Então, quando a gente pensa que se eu estou repetindo a mesma fala todos os dias, e uma fala positiva, onde não há possibilidade de nada negativo, eu estou negando aquilo que eu estou vivendo. Então, a gente sabe que existe essa autossabotagem, que existe essa negação, mas a gente é capaz sim. E esse processo não é um processo simples para o paciente. Mas a psicologia, mais uma vez eu insisto, né, sempre nos nossos diálogos aqui, que a psicologia, ela em si, enquanto ciência, ela respalda muito esse paciente. Afinal de contas, é a ciência que pode respaldar nesse aspecto psicoemocional
esse público. Então, a gente tem sim formas como psicólogos de intervir, de auxiliar, né, de encontrar caminhos junto com esse paciente para que ele se sinta melhor, para que ele pare de fato de se auto-sabotar, para que ele se escute mais, para que ele se perceba mais, para que ele possa até, Marjorie, reconhecer, não, eu tô negando. E eu preciso parar de negar, eu preciso entrar em contato. Eu preciso entender que eu sou renal crônico, eu preciso entender que eu tenho uma doença crônica, que eu tenho uma doença que ou eu vou passar por um transplante, ou eu vou ter que ficar nessa máquina enquanto eu existir, né? E eu preciso olhar para isso. Né? Essa frase é uma frase muito da psicologia, né? A gente fala muito isso. A gente precisa olhar para isso. Você vai olhar para isso, né? Você está disposto a olhar? Você entende como tudo está muito ligado ao nosso querer? E mais uma vez eu digo, não é simples, mas é possível. E aí a gente está, enquanto psicólogos, inserido nesse meio, nesse contexto, para realmente despertar, auxiliar, acolher, respaldar esse paciente para que ele possa encontrar esse caminho e ele possa viver sim com mais alegria e mais bem-estar. Quando a gente pensa em todas essas questões, e a principal que mais me chamou a atenção é a negação. Não só a negação da doença, mas a negação do seu estado psicológico, né? Como você tá? Tô ótimo. Não, calma. Você acabou de descobrir que você não tem mais seus rins funcionando como ele deveria. Você provavelmente vai precisar fazer algum tipo de diálise, vai entrar na fila do transplante, vai mudar muitas coisas na sua vida, vão mudar. Você vai falar pra mim, tá ótimo nesse exato momento? É um pouco difícil de acreditar. Então, vamos lá, o que você tá sentindo? Eu tô frustrado, eu tô revoltado. Porque a partir daí que a gente dá nome às coisas, a gente começa a lidar com elas, não é? Sim, mas aí foi bom você colocar, né, dar esse exemplo no final da sua fala, porque quando o paciente começa a dizer, eu estou com raiva, eu estou revoltado, eu estou angustiado, eu estou me sentindo muito desconfortável nessa situação, é quando o paciente já está entrando em contato com essa doença. Quando psicoemocionalmente ele está começando a reconhecer que ele é um paciente renal crônico. Porque o psicoemocional, Marjorie, ele é algo muito complexo. E ele tem a sua sutileza, né? Então a gente precisa entender, e é legal a gente poder ter esses espaços como vocês nos oferecem, para poder falar sobre isso, para que as pessoas possam se despertar para si mesmas, né? Possa olhar e falar assim, bom, eu não estou mais negando, eu já estou... Bom, a Leslie disse que eu já estou me questionando, eu já estou entrando em contato com o meu sentir, então eu estou evoluindo. As pessoas, elas têm um hábito, né, no seu senso comum, de achar de que se elas estão angustiadas, elas estão muito mal. E aí, o senso comum vai dizer o tempo todo que você precisa fazer qualquer coisa para se livrar da angústia. E não é isso. A angústia é algo muito bom para nós que somos especialistas, porque a angústia é o incômodo necessário que você tem, dado pelo seu psiquismo, para te trazer mudanças. Para dizer para você, isso aqui tá tudo ruim, tá péssimo, mas você tem força, você tem capacidade para ir e reverter isso, e mudar isso. Ou, se você não consegue reverter totalmente isso, mas dá para um sentido novo, né? Para a mesma coisa, que é o ressignificar. Então, essa é a oportunidade que o paciente pode se dar de transformação. Então, por isso que a gente diz da importância do querer, do autocuidar-se. Se eu cuido de mim, se eu me desperto para cuidar de mim, eu paro de me sabotar. Eu começo a realmente me interessar por mim mesma, né? Mas falando nessa autossabotagem, ela é inevitável. Sim. Você pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acredito que ela seja inevitável. Sim. E em vários... eu creio que ela tenha graus, principalmente quando a gente fala da doença renal crônica, né? Hoje eu excedi a quantidade de líquidos que eu poderia ter bebido. Nada comprometedor, mas me sabotei de alguma maneira. Sim. Então eu tô frustrada, tô com medo, tô chateada comigo mesma de não ter feito o que eu deveria ter feito da maneira correta. Isso é um grau, isso é um nível. Ou, por exemplo,
Me coloquei numa situação que eu tô muito tentado a comer um pedaço de carambola, que para quem é paciente renal crônico é um veneno, Sim. né? É um veneno, é algo muito sério. Sim. A gente tá falando de 2 níveis de autossabotagem completamente diferentes. Sim. O que a gente precisa reparar em cada um deles e como que a gente consegue se perdoar por cada um deles? Isso é importante. Por quê? Porque se perdoar talvez seja uma das coisas mais difíceis pra gente enquanto humanos, né? E algo que a gente também evita bastante entrar em contato. Evite bastante olhar. E a gente precisa entender, como você colocou, que existem mesmo essa questão do meu olhar, e quando eu consigo me olhar, quando eu consigo voltar para mim mesmo, voltar-me para mim mesmo, eu consigo então entender o nível que eu estou, né, como você colocou, o grau que eu estou, o nível que eu estou, ou o momento que eu estou nesse processo de aceitação da minha doença. Isso é legal a gente falar. Existe um processo. E esse processo ele é cercado por vários momentos. Momentos de negação, de evitação, de frustração, de raiva, de profunda angústia, tristeza, né, constatação, frustração. Então, todo esse processo, todos esses estágios, vamos dizer assim, o paciente renal crônico passa. Mas, para que ele possa, sim, detectar isso e para que ele possa melhorar, ele precisa conseguir se olhar, concorda comigo? Ele precisa conseguir minimamente medir-se. Então, é necessário, sim, que exista esse apoio psicológico, esse apoio emocional, um profissional da psicologia que esteja lá disposto, né, a olhar para esse paciente, a passar um clima facilitador para esse paciente, para que esse paciente ele possa olhar para aquele profissional e dizer assim, bom, eu posso falar da minha raiva para ele hoje, né? Porque a gente tem uma tendência a restringir isso, a gente tem uma tendência a não se dar voz, a gente tem uma tendência a dar voz para o outro, a voltar-se para o outro, a estarmos sempre para fora da gente. E nesse momento, aqui na nossa conversa, a gente está para realmente conscientizar as pessoas que estão nos ouvindo de que é necessário fazer esse outro movimento, né? Que é de entrar mesmo, que é de se observar, de se analisar, de poder se ouvir. E esse profissional, ele está preparado para fazer isso, pelo menos ele deve estar preparado para fazer esse movimento. E aí, então, auxiliar, seja nesse processo talvez inicial, mais leve, né, num nível mais leve ou num nível mais comprometido, né, onde mais severo, onde o paciente precisa de um auxílio mais específico. Eu até vou me permitir aqui te dar um exemplo de uma situação que eu vivi hoje. Claro, né? por favor. Eu vivi hoje uma situação em que eu recebi vários áudios de uma pacientezinha minha idosa, que ela é lá de Brasília, onde eu trabalhava, e ela vai fazer uma cirurgia de catarata, e ela é renal crônica. E ela fez questão de me mandar alguns áudios hoje para dizer que ela ia fazer a cirurgia, mas disse para mim assim, ô minha filha, mas eu estou muito bem, viu? Eu só queria falar para você, né? Então, olha que interessante, o vínculo que ela formou comigo, né? E naquele momento, eu enquanto psicóloga, enquanto profissional, né, da minha área, que estou acostumada a ouvir e a interpretar o que eu estou ouvindo, eu entendi que existia uma angústia ali, eu entendi que existia uma insegurança ali, e ela queria me comunicar para que eu a acolhesse. Por quê? Porque ela tem um vínculo ainda formado, construído lá atrás comigo, que ela se sentiu e se sente à vontade o bastante, mesmo a gente estando distante, de me mandar um áudio e falar comigo sobre as angústias
que ela sente e sobre o momento que ela está vivendo. Então, essa relação, né, do paciente com o psicólogo é muito importante. E a gente precisa falar sobre isso mesmo, por quê? Porque às vezes no próprio ambiente ali hemodialítico, as pessoas, no seu senso comum, elas não conseguem entender nem o papel e nem a importância do psicólogo no ambiente. Então, quando a gente tem essas conversas, a gente também vai clareando para as pessoas qual é o papel do psicólogo, qual é a importância do psicólogo e qual é a importância também desse mesmo paciente se olhar e poder perceber-se e ter a oportunidade, então, de transformar toda aquela situação e ter mais qualidade de vida, como a gente sempre fala, saúde mental e saúde estrutural dentro do seu tratamento e da sua doença. E nesse contexto todo, você acredita, é meio confuso, mas você acredita que é mais simples ou mais complexo entender como a gente se sabota, como estão os nossos sentimentos? Consegue entender a minha dúvida? Sim. É mais simples porque, por um lado, eu penso, olha, se eu me sabotar na quantidade de água que eu preciso, de líquido que eu posso ingerir, a solução mais simples para isso é comunicar o meu médico imediatamente para saber como eu vou lidar com isso. Então, eu me sabotei, eu me arrependi, eu entendi e eu vou resolver o problema que eu mesma criei. Uhum. Mas isso é mais simples? Torna as coisas mais simples? Ou isso torna as coisas mais complexas? Porque depois eu vou chegar na minha sessão de psicoterapia e vou dizer, me sabotei. Eu não consegui lidar bem com isso ainda, psicologicamente falando. Já liguei pro meu médico, eu já resolvi a minha situação naquele erro na questão física. Mas na minha questão emocional, isso complica tudo ou simplifica tudo? Então, a gente precisa entender algumas coisas, né, da sua pergunta e do contexto em si. Quando a gente comunica, é porque a gente já tem um nível, né, de entendimento da gente e uma conscientização do problema maior. É claro que isso encurta o caminho, vamos dizer assim. Mas eu acho que a questão, Marjorie, é chegar nesse entendimento psicoemocional. É antes disso. É conseguir chegar nesse nível para depois comunicar. Se eu chego nesse nível e eu consigo comunicar, fica mais simples, é claro, porque se eu comunico, eu estou falando, à medida que eu estou falando, eu estou me ouvindo. Freud explicava muito isso, né? Ele nos chamava atenção para essa questão do falar, do pôr para fora em terapia, do expressar, né? Quando eu estou me ouvindo, ao mesmo tempo que eu estou comunicando ao meu terapeuta, como você colocou lá na minha sessão de terapia que seja, ou para o meu psicólogo lá, durante o meu tratamento, durante a minha hemodiálise em si, né, o tratamento hemodialítico, eu estou comunicando, eu estou me ouvindo. Então, vamos dizer que o processo não é simples para chegar aí, né, para comunicar. Então, antes disso, se a gente fosse pensar na nossa questão racional, somos seres pensantes, somos seres racionais, somos seres inteligentes. Seria legal e seria mais fácil e mais simples se o nosso racional desse conta de transmitir a informação. Mas não é o emocional exatamente, não é o racional que comunica exatamente. O nosso psicoemocional tem que estar pronto, tem que ter digerido aquilo, tem que estar disposto, que é aquilo que eu falei no início da nossa conversa, tem que querer. Né? Ele tem que se posicionar para daí então eu conseguir comunicar. Então não basta o meu racional falar assim, bom, eu me excedi no líquido, eu me excedi, né, na dieta hídrica, eu me excedi na comida, eu me excedi no próprio movimento ali, em alguma coisa que eu fiz no meu dia a dia que prejudica o meu tratamento, né? E então eu preciso comunicar, eu preciso tratar, eu preciso resolver. Isso seria simples se fosse pelo racional, mas como nós somos seres psicoemocionais, o psicoemocional demora mais,
vai depender da forma com que essa pessoa se posiciona na vida, né? De como ela consegue se perceber, como ela consegue se colocar e como ela consegue, a nível psicoemocional, desenvolver tudo isso dentro dela, para daí então comunicar e poder ver a mudança promovida pela ação que ela teve, né? Então, seria simples, sim, se fosse simples lidar com o nosso psicoemocional. Se ele não tivesse um domínio sobre o nosso racional, vamos dizer assim. Eu não sei se isso fica claro para você. O nosso racional não tem o domínio que o psicoemocional tem. Então, não basta na minha inteligência, na minha razão eu entender. Eu preciso entender a nível psicoemocional. E aí é que está a dificuldade. Por isso que a gente precisa desse suporte, por isso que a gente precisa desses profissionais e por isso que a gente precisa minimamente que entre o psicólogo e o paciente exista uma coisa que a gente sabe, a importância, que é o vínculo, que a gente chama de vínculo terapêutico. E não importa se isso é desenvolvido em consultório ou se isso é desenvolvido dentro de uma sala de HD, não importa. Isso precisa acontecer para que isso se torne simples. E que essa comunicação, como você disse, possa realmente surtir efeito de uma maneira leve, de uma maneira simples e eficaz, é claro. Leslie, conforme você vai falando, eu vou vendo uma linha, uma progressão dos acontecimentos, aprendizagem e adaptação dos pacientes, né? Que é o recebimento da notícia, a rejeição, a aceitação, o entendimento, a adaptação junto com o tratamento. É claro que o tratamento ele acontece desde o primeiro instante, Sim. Mas a aceitação, o entendimento, ele vai acontecendo ao longo do processo, Sim. né? Porque é necessário que o tratamento comece imediatamente. Geralmente, né? A gente não pode colocar todos os casos como se fosse um só, porque cada um é cada um, né? Cada caso é um caso. E nesse sentido, será que talvez uma conversa mais educacional não poderia ajudar a entender essa questão? No sentido de, eu preciso estar com o meu psicoemocional preparado para eu entender na hora que eu erro e corrigir o meu erro. Mas se eu também tenho o letramento da doença ali, a educação sobre tudo que envolve a doença, as minhas atitudes, as minhas adaptações, você acredita que ele não é suficiente para eu tentar corrigir meu erro assim que eu faço ele? Consegue entender? Tipo, quanto mais informação eu como... Não sou médica, mas supondo, né? Eu, como médica, dou pro meu paciente, explico pra ele, falo pra ele, se ele precisar, ele pode contar comigo. Se ele errar, ele age assim ou de outra maneira. Quanto mais informação, quanto mais eu educo meu paciente nesse sentido, eu também consigo suprir ou pelo menos balancear o que a razão e a emoção precisam fazer em cada uma das situações? Sim, isso é possível e isso é importante que aconteça. É óbvio que, como você disse, a gente citou alguns exemplos ao decorrer da nossa conversa, precisa haver um esclarecimento, precisa haver uma educação continuada muitas vezes, precisa haver um bom projeto, né, ali nas unidades específicas envolvendo esses pacientes, envolvendo a equipe multi, envolvendo familiares, para que a gente possa ir construindo, né, esse esclarecimento, mas é importantíssimo que o paciente entre em contato com a sua própria história. Porque como a gente está falando lá da autossabotagem, a gente fala sobre essa questão de negar, né, de não conseguir assimilar, às vezes assimilar a própria condição, nós precisamos mesmo de percorrer um trajeto. E esse trajeto tem que ser construído. E construído onde? Nesse ambiente onde o paciente está inserido. E também num ambiente, às vezes, familiar, hospitalar, clínico, social. Então, tudo isso vai envolver
esse entendimento, né? Essa elaboração de todo esse processo, dessa doença, né? De tudo que você colocou e a gente conversou aqui. Então, é preciso, sim, que exista essa conscientização, esse esclarecimento, esse acolhimento, essa forma adequada de se passar essas informações para as pessoas. As pessoas são seres humanos, elas são seres psicoemocionais, elas são sensíveis, né? Elas precisam que isso seja feito da melhor maneira possível. O acolhimento é algo muito importante, a empatia é algo necessário, imprescindível nesse ambiente e também no decorrer do processo, para que tudo isso fique mais claro, para que a gente consiga realmente auxiliar essas pessoas a essas transformações que são necessárias e elas comecem mesmo a se cuidar mais, e poder realmente passar por um processo de uma maneira mais saudável, né? E mais construtiva, como a gente sempre tem falado, mais leve, né? E poder ter um respiro, né? Ter uma paz, ter uma alegria, ter um refrigério, porque não é fácil, não é simples, né? E nunca foi. Então, a gente precisa, sim, construir isso e as informações e a clareza, sim, constrói e equilibra entre esse emocional e o racional, como você perguntou, sim. Leslie, muito obrigada pela conversa, pela elucidação de muitos caminhos, aspectos e desafios que esses pacientes podem enfrentar. Não só eles, mas as pessoas num todo, né, acabam passando pelas suas próprias dores e as outras pessoas que não têm uma doença renal também acabam passando pelas suas próprias dores, seus próprios processos de sabotagem. Então, essa conversa, ela é muito valiosa em muitos aspectos. Sim. Muito obrigada pela sua presença e eu quero agradecer vocês aí do outro lado. Lembrar vocês que a nossa saúde, ela é integrada, então ela vai da nossa cabeça aos nossos pés, tá? Da saúde física à saúde emocional. Então a gente precisa se cuidar como um todo. E esse podcast, esse espaço, é a maneira que a gente tem de tentar contribuir nessa jornada que todo mundo tá junto, não é mesmo? Sim. Então, muito obrigada pela companhia de vocês e eu aguardo vocês no próximo episódio e nas redes sociais da Nefrostar. Tchau, tchau!